Meus amigos e meus irmãos, boa tarde e boa noite. Eu sou cristão. Por que eu não pertenço a uma outra religião? Afinal de contas, dizem as pessoas que existem diversas religiões e elas dizem até o absurdo de que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões são lícitas e há vários caminhos pelos quais nós podemos chegar a Deus. Isso é palavra de homens e de homens enganados ou de homens enganadores. Todas as religiões são lícitas aos olhos humanos, mas todas elas são escolhas de homens pelos homens e fruto das mãos e do discernimento de homens. Entretanto, existe o cristianismo. Nesse cristianismo existe uma exclusividade. Ele é a religião de Deus. Por quê? Se nós tivéssemos vários caminhos, Deus teria posto como numa gôndola diversas opções. E nós iríamos escolher caminho A, caminho B ou caminho C. Né? Doutrina A, doutrina B e C. Então, o mundo espiritual seria uma verdadeira balbúrdia e a vontade de Deus manifestar-se-ia entre nós de um modo confuso, bem dizer incoerente. Mas o que Deus criou para nós e que foi elaborado desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, é uma doutrina de resgate e reconciliação de Deus com os homens por intermédio de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, por intermédio da palavra revelada. Então, o cristianismo, ele é exclusivo, porque Jesus não é escolha. Jesus Cristo é a oferta de Deus para a nossa salvação. É a oferta de Deus para a nossa reconciliação com Deus, para a nossa vida eterna, para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Enfim, o cristianismo, ele é exclusivo, é a religião exclusiva de Deus para nós. Nenhuma outra consegue promover o que a fé cristã consegue promover no homem ou na mulher que olha para a obra redentora de Jesus. Somente o cristianismo pode oferecer 4 coisas. Eu vou citar apenas 4 coisas para nós sermos mais breves. A primeira coisa, a reconciliação com Deus. A nossa natureza pecaminosa nos mantém afastados de Deus. Presunçoso é o homem que pretende chegar a Deus por meios próprios. É presunçoso o homem que diz não ter pecado. É presunçoso também o homem que diz que através da sua retidão moral e espiritual, através dos seus jejuns, através das suas penitências ou dos seus cilícios, possa chegar a Deus. Não pode. Esse homem está enganado e está enganando. E muitos desses estão sendo enganados e andam pelo mundo como enganadores. Somente Jesus Cristo é capaz de nos reconciliar com Deus Pai. Jesus, numa condição que somente o cristianismo pode oferecer. Que condição é essa? Jesus, o soberano e Senhor. Não estamos falando do Mestre Jesus. Estamos falando agora do Senhor e soberano. Do Senhor e soberano Jesus,
que está sempre presente no cristianismo. É a condição mais importante de todo o cristianismo. É Jesus como Senhor e soberano. É o Jesus, como aparece no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, em que o próprio Jesus diz: vocês me chamam de mestre e de Senhor. Pois bem, eu sou mestre, porque eu ensino, mas eu sou o Senhor, eu sou o soberano, eu sou o chamado Kyrios, aquele que exerce sobre vós o meu poder. Não se trata de ensinamento, mas trata-se de exercício soberano. E esse exercício soberano vai nos trazer a reconciliação com Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, ele diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo e nos concedeu o ministério da reconciliação. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, as suas transgressões, e ainda nos legou a palavra reconciliatória, a palavra revelada. Então, assim, a primeira coisa que o cristianismo pode oferecer, e só ele pode oferecer, é a reconciliação com Deus. Não existe outro caminho. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. João 14,6. Jesus, no cristianismo, ele exubera como soberano e Senhor. Podemos dizer, exubera como Senhor e soberano. Por isso, o cristianismo muitas vezes não é compreendido e é mesmo rejeitado, porque ele não permite que nenhuma heresia, nenhuma outra doutrina cresça em nome de Jesus, porque seria obrigado a bater de frente com as verdades expostas nas Escrituras Sagradas. Reconciliação com Deus é a primeira coisa que o cristianismo promove, e só ele pode promover, porque ele tem a Jesus como Senhor e soberano. A segunda coisa é a regeneração. É nós sermos regenerados, reestruturados no campo moral e no campo espiritual. Não se trata de uma modificação, não se trata de uma, digamos, maquiagem. Trata-se de uma nova estrutura que somente nosso Senhor Jesus Cristo pode promover em nós. Nós temos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 4, em que ele nos fala do homem regenerado, reestruturado, que andava no erro, mas agora anda em novidade de vida. A novidade de vida só é possível através de uma nova estrutura moral e espiritual perante Deus. O que diz o apóstolo? Fomos, pois, sepultados com ele, Jesus, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida. Isso não se trata de ensinamento ministrado por Jesus. Isso se trata de ato soberano de Jesus, o nosso Senhor e o nosso soberano. Então, além de sermos reconciliados, nós somos regenerados, reestruturados e andamos em novidade de vida.
Também nós temos o evangelista João, em 1 João, capítulo 1, versículo 7, em que ele diz: se andarmos na luz, como ele, Jesus, está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. Profunda regeneração do ser humano, purificado dos seus pecados, é andando perante Deus em novidade de vida. E com isso nós podemos andar, porque nós temos muito a caminhar, porque quando nós nos convertemos, nós estamos vocacionados a uma vida cristã. Nós não estamos prontos, ninguém está pronto. Nós estamos vocacionados para uma vida cristã. O terceiro elemento é a justificação. Somente Jesus pode justificar-nos. Nenhum homem, mulher, doutrina, filosofia, nenhum espírito, nenhum poder pode nos justificar. A justificação é ato soberano de Jesus. Ou seja, Jesus é o único justo. Ele é o único justo. Mas ele, quando olha para o homem ou para a mulher, que olha para a sua obra redentora, compreende a sua obra redentora, ama e também respeita a sua obra redentora na cruz, e também incorpora no seu entendimento essa obra redentora, a condição de justo que somente Jesus tem. Ele nos empresta, ele nos imputa para que nós possamos andar perante Deus justificados, sendo ele mesmo, portanto, Jesus, o justo, e é também o justificador de todos aqueles que creem em sua obra redentora. O apóstolo Paulo também, na carta aos Romanos, no capítulo 3, nos versículos 24, 25 e 26, diz algo muito importante. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo Jesus, ser justo e o justificador daquele que tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Daquele que tem fé em nosso Senhor e soberano Jesus Cristo e na sua obra redentora. Então, a justificação somente Jesus pode proporcionar dentro desse arcabouço cristão. Porque dentro desse arcabouço cristão, Jesus aparece primordialmente, essencialmente, como soberano e como Senhor. Ele é o mestre também, mas ele é, antes de tudo, o nosso Senhor e o nosso soberano, autor e consumador de nossa fé. E em último lugar, em quarto lugar, nós somos capacitados. Existe uma capacitação moral e espiritual que somente Jesus pode proporcionar. E você só pode conseguir isso dentro do cristianismo. Essa capacitação vem de duas maneiras: por um espírito renovado e pelo Espírito de Deus colocado em nós. Um dos exemplos que nós vamos citar é o do profeta Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 25, em que ele diz: aspergirei água pura sobre vós e sereis purificados.
ele diz também: vos darei um coração novo, um coração de carne, um espírito novo, e ainda colocarei dentro de vós o meu espírito. O Espírito de Deus é o que nos capacita, é o que nos fortalece, é o que nos dá autoridade espiritual sobre os principados do mal. É Ele que nos dá autoridade para nós pregarmos o Evangelho e para nós desvendarmos os mistérios das Escrituras Sagradas. E esse Espírito, o Espírito de Deus, foi também prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, em que Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Amém? Então, o nosso espírito renovado por Deus e o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos capacita. Um espírito renovado e mais o espírito capacitador de Deus faz com que nós tenhamos essa capacidade espiritual que somente o homem e a mulher cristão possuem no campo espiritual. Nós vimos então a reconciliação com Deus. Nós vimos então a regeneração ou reestruturação, a justificação, e nós vimos também a capacitação. 4 coisas que Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus proporcionam ao homem e à mulher cristão, por ato soberano de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é nenhum aprendizado de Jesus, não é nada ensinado por Jesus, é algo que Ele faz em nós, exerce em nós, porque nós olhamos para a sua obra redentora na cruz, compreendemos essa obra, reverenciamos essa obra e nós incorporamos com todo amor e toda a reverência no nosso entendimento, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Que você pense nisso. O cristianismo não é uma religião, é a escolha de Deus para nós. E Deus sabe qual é o melhor para cada um de nós. E só existe um caminho, Jesus Cristo, o soberano e Senhor. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Que Deus abençoe você, que isso tenha sido útil para que você medite e faça a escolha correta em sua vida. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.